dúvidas com relação a como fazer alguns cuidados com laser. Então é importante que a gente tenha um bate-papo para a gente poder conversar um pouco mais do que e como a gente pode fazer diferente do trabalho com laser desde 2006. E o laser, com certeza, ele contribuiu muito para a minha carreira hoje no consultório, para os meus resultados clínicos. E isso vem sendo evoluído e eu venho aplicando isso há bastante tempo com muito sucesso, e por causa disso a gente sabe que os nossos pacientes eles têm uma demanda muito grande de resultado, né? Os nossos pacientes querem que a gente entregue sim bastante resultado, e sempre que a gente está pensando na saúde do paciente, pensando no cuidado do nosso paciente, cara, eu tenho que oferecer o melhor mesmo. Não tem discussão, né? E a fototerapia, o trabalho com lasers, o trabalho com os LEDs, ele vem muito de encontro a gente oferecer uma melhor performance clínica, justamente porque ele vai me ajudar, como um analgésico, anti-inflamatório e biomodulador, a potencializar muito do que eu faço. Não sei vocês, mas basicamente tudo que eu faço no consultório ou dói, ou inflama, ou precisa cicatrizar, né? Então, se eu consigo modular essa resposta de maneira mais eficiente, eu vou conseguir ter uma resposta do organismo mais eficiente também, né? Então, gente, para quem está chegando aqui, eu abri essa live para a gente poder conversar, tirar dúvidas de laser. Então, se tiver alguma dúvida, vai me perguntando aí. É que eu já tenho algumas dúvidas que me mandaram na caixinha de perguntas que eu abri ontem, para poder ir respondendo aqui, para que fique tudo mais claro, porque... ILIB, vamos conversar sobre ILIB um pouquinho, né? Vamos falar sobre laser sistêmico. O laser sistêmico é uma coisa que, assim, foi um divisor de águas dentro da minha carreira, pelo quanto que, primeiro, de resposta ele trouxe para a minha saúde. E segundo, o quanto que ele responde na saúde dos meus pacientes e quanto isso me retorna demais, né? Então, o laser sistêmico, por mais incrível que pareça, ele é muito pouco pesquisado. Ele tem resultados assim, que devem ser muito ainda pesquisados para a gente ter uma certeza melhor do como ele trabalha em alguns casos específicos, né? Uma colega acabou de me mandar uma mensagem que um parente dela teve um AVC isquêmico, e se ela queria saber se a gente conseguiria ajudar ele com laser sistêmico. E tem vários trabalhos nesse sentido, né? Em casos de pacientes que tiveram AVC isquêmico, onde o laser é muito indicado. Você vai ter uma resposta cognitiva de recuperação melhor, uma resposta de recuperação motora mais rápida. Então, por que não usar? Ao mesmo tempo, no paciente que teve um AVC hemorrágico, é totalmente contraindicado, né? Se o ILIB ainda vai mudar algumas características da circulação desse paciente, eu preciso tomar um pouco de cuidado, eu preciso trocar as prioridades aí, né? E a gente ainda não entende muito bem quanto que isso vai influenciar esse organismo. Então eu prefiro, como eu ensino muita gente a trabalhar, a não correr esse risco de acabar mudando a hemodinâmica do paciente tendo um problema, né? Uma pergunta que me fizeram demais, eu até respondi hoje, mas deu um burburinho legal aqui, foi com relação a laser sistêmico em crianças. Laser sistêmico em crianças também, a gente tem pouquíssima evidência científica nesse sentido, né? Um pouco em pacientes com artrite idiopática, um pouco em pacientes com pneumonia, alguns casos de asma, mas não muito além disso. Doutora Camila, tudo bem? Como é que está Brasília? Tudo em ordem? Ela está perguntando aqui por que não pode fazer ILIB no paciente com AVC hemorrágico? Porque a chance de você causar um sangramento que foi interrompido, ela pode ser muito alta. E esse paciente tem que voltar para a mesa de cirurgia. Então, o que a gente não quer num paciente com AVC hemorrágico é que ele tenha mais hemorragia, né? Então, a gente não faz ILIB para não correr esse risco, tá? Então, até se equilibrar esse paciente, no way, sem chance, tá? É muito arriscado, e o que os trabalhos poucos que existem mostram é que é contraindicado, tá? E aí quando a gente vai para as crianças, a gente tem que pensar o seguinte: o quanto realmente eu estou precisando pensar num detox, num tratamento de imunidade para esse paciente que vai manipular ele de maneira sistêmica e que eu não tenho total controle sobre ele. Por que eu não lanço mão de uma dieta mais eficiente?
Por que eu não lanço mão de uma atenção maior para essas crianças? O corpo da criança, o organismo da criança, do recém-nascido, ele é muito plástico, ele se recupera muito rápido, né? Eu até comento na minha aula com relação aos pacientes que têm estomatite herpética primária de 1, 2 aninhos, você irradia ele, no mesmo dia ele já está ótimo. Se um adulto tiver uma estomatite herpética primária, ou tivesse a chance de ter um tipo de dano desse tipo, ia demorar uma semana para ele começar a voltar a responder com um pouco menos de dor, né? Então, assim, como o organismo responde muito, a maioria das crianças que tem, por exemplo, um processo alérgico muito instalado é por causa do processo da alimentação, do processo inflamatório que está instalado por causa do quanto ela come de coisas que não são tão eficientes para ela. Vamos lá, açúcar, farinha branca e por aí vai, né? Isso aí vai superestimular o processo inflamatório e, consequentemente, vai debilitar muito ela. E aí, assim, eu acho um risco muito desnecessário mexer nessas crianças, principalmente porque a ausência de literatura científica que garanta que não vamos ter problemas ainda é muito grande. Então, claro, eu sempre faço esse apelo para quem está dentro da pesquisa, dentro de universidade, que pesquise mais, que possa mergulhar nisso, para a gente poder extrair o melhor nesse sentido, né? Agora, tirando todas aquelas contraindicações do laser sistêmico, né, que a gente tem, que não são tantas assim, mas são importantes, em todos os outros pacientes eu posso fazer tranquilamente, pensando em bloquear ou brecar um pouco o processo de envelhecimento, brecar um pouco esse processo autodestrutivo que a gente tem, por que não, né, a gente fazer. Então, assim, eu sei que a gente vai, conforme a gente vai cuidando e conforme a gente vai estudando, a gente vai percebendo que a gente precisa aprender mais, né? A gente precisa estudar mais. E mais importante que isso, como eu estou na clínica há um tempo, eu já consegui ver muita coisa que vai muito bem e muita coisa que até tem literatura, mas que não funciona tão legal. Que a gente precisa evoluir ainda mais dentro desse sentido, né? Agora, tirando essa discussão, essa pequena crítica aqui, né, de que a gente tem que estudar muito, né, para fazer isso, para poder trabalhar de forma legal, olha que interessante, conforme a gente vai entendendo, né, conforme a gente vai aprendendo laser, isso que a doutora Camila está perguntando aqui, ó, paciente que faz uso de anticoagulante é contraindicado? Na maioria dos casos, sim, tá? Porque como o laser sistêmico vai alterar a capacidade reológica das hemácias do sangue do meu paciente ou do meu sangue, eu não vou ter um sangue mais fluido, mas eu vou ter um sangue mais macio. E aí, se eu tomo um anticoagulante pesado, um xarelto, alguma coisa do tipo, que já vai ativar todo um processo inflamatório absurdo, eu vou acabar correndo riscos de não conseguir controlar esse paciente. Ah, mas Matheus, um paciente de Covid, quando a gente estava passando pela fase mais feia da Covid, a gente fazia ELIB, e a gente faz. Mas ele está no hospital, tomando anticoagulante, aí ele está no ambiente controlado. Aí você pode forçar um pouco a máquina, porque você tem mais controle da situação. Agora, você não tem controle da Dona Maria, que sai do seu consultório e vai atravessar a rua e pode ter uma queda de pressão rápida e cair no meio da rua e ter um problema mais sério por causa disso. É nesse sentido que eu estou falando. E assim, gente, isso não é novidade para ninguém, hein? Com uma anestesia que eu faça, que não está indicada no paciente, eu posso ter o mesmo problema, hein? Eu posso ter exatamente o mesmo problema. Então, quando a gente vai pensar nesse sentido de saúde, de bem-estar, eu não posso trazer um problema maior para ele. E meu paciente espera que eu saiba exatamente o que eu estou fazendo, né? Por isso que é importante eu entender que o começo de tudo está no diagnóstico e onde eu quero chegar, né? Então, assim, muita gente vem aqui no Instagram e fala assim para mim, Matheus, eu estou fazendo laser... Tô mudando do sistêmico, tô indo pro laser local, tá? Laser terapêutico local. Tô fazendo laser de hipersensibilidade no meu paciente e ele não está melhorando. Laser não funciona. E aí eu falo o seguinte, viu, me conta uma coisa, que pasta que seu paciente está usando, que escova que ele está usando, ele escova forte os dentes? Normalmente a resposta para mim é não sei. E aí eu corro o risco de, por causa disso, cair numa falha de achar que o tratamento não está dando certo, quando na verdade o começo que está errado, eu diagnostiquei mal.
E se eu diagnostiquei mal, é uma hipersensibilidade mesmo? Qual que é o hábito que esse paciente tem? Gente, você quer ter sucesso no consultório? Diagnostica direito. Se você diagnostica direito, você vai acertar o tratamento, e acertou o tratamento, vai que vai tranquilo. A doutora Iana chegou agora e fez a pergunta assim, pode usar ILIB em criança? Era o que eu estava falando. A gente não tem evidência científica suficiente para usar em todo mundo, tá? Então, ILIB a gente faz em uma criança que tem artrite idiopática juvenil, numa criança que tem uma pneumonia fora de controle, que tem uma asma que não está controlando de forma tão eficiente com a medicação. Aí você abre um gancho para poder usar tecnologia. Mas, porque a criança está estressada, porque a criança está triste, não é o laser que vai fazer esse papel. Né? A imunidade está baixa porque provavelmente está faltando vitamina D, a alimentação não está adequada, então está forçando a alergia. Tem uma série de coisas para a gente pensar que eu resolvo na anamnese, tá? Que eu não vou resolver no tratamento, tá? Se eu começar eu não vou conseguir ter eficiência. E aí, tadinho, não é culpa do laser, não é culpa como é que eu posso falar, da técnica, é antes, tá? É antes do processo todo. Então, assim, vale a pena a gente parar e pensar um pouquinho de que muitas das vezes eu querer revolucionar o mundo com coisas mirabolantes vai acabar me fazendo nadar de braçada e cansar, sendo que se eu acertar o diagnóstico, a coisa flui, meu paciente gosta, fica satisfeito, traz outros pacientes e eu fico tranquilo, né? Outro assunto super legal da gente conversar agora é a hemolaser terapia. Saí do ILIB, fui para laser local para hipersensibilidade, voltei para ILIB, voltei para hipersensibilidade, agora eu vou para engenharia tecidual com laser terapia e célula-tronco. Tá? Hoje a gente consegue sim, com o uso do laser, fazer crescimento gengival, no caso de papilas, de forma guiada, tá? Com o meu laser. Laser de baixa, um protocolo super tranquilo de fazer, desde que você saiba o que você está fazendo. Então, vale super a pena a gente ter como meta, né, de vida, a gente sempre melhorar. A gente sempre buscar um caminho melhor, uma solução diferente, alguma coisa mais moderna para trazer. Isso é obrigatório, tá? E quando eu vou trabalhar com laser para a hemolaser terapia, é muito legal que entenda o que eu estou fazendo, né? Eu estou estimulando uma papila a crescer, né, de forma orientada num espaço além, ou mais além do que a gente aprende, que eu tenho de altura de crista óssea. E aí fica um pouco claro que se eu falar, gente, 2 joules por ponto, eu estimulo o sangramento bem leve com a ponta do explorador na papila, aonde eu quero organizar esse processo, fica um pouco claro que assim, estimular o sangramento e fazer 2 joules de laser a cada 7 dias por papila e mais nos pontos adjacentes, é simples, é simplista demais, tá? O que eu preciso saber é que antes eu tenho que ser dentista, de eliminar os fatores modificadores, se esse dente tem ponto de contato prematuro, se tem excesso de cimento, se é uma faceta que está mal cimentada, se é uma raiz que está muito áspera, não vai ter milagre. Milagre é outra coisa, tá? Milagre é outra coisa que a gente faz, tá? Aqui eu estou falando de uma técnica que vai dar resultado. E assim, comigo já aconteceu também de eu não ter resposta da hemolaser, passar 2, 3 semanas e não mudar nada. E aí eu me cobro e falo, peraí, deixei passar alguma coisa, tem alguma coisa que escapou, né? Tem alguma coisa que ficou para trás. Então, quando a gente volta e olha e fala, achei. Um contato aqui que está errado, um ajuste aqui que eu preciso fazer desse polimento, tá? Hemolaser terapia sempre com laser vermelho, tá? Sempre com laser vermelho, tá? Agora, o mais importante é eu ter a região preparada para poder trabalhar. Senão não vai ter essa evolução. E, gente, é muito engraçado. Se tiver alguma coisa alterando, não vai crescer. Não muda nada em 1 semana, 2 semanas.
Se tiver tudo lisinho, tudo em ordem, a papilinha faz assim, ó. Cheguei. Tá? Então, diagnóstico me leva a um tratamento eficiente. Diagnóstico correto. Eu entender o que eu estou fazendo, onde eu quero chegar, me leva a uma eficiência mais específica. Então, assim, dentro desse trabalho, né, quando a gente trabalha com tecnologia, eu constantemente estou estudando porque as coisas mudam. Né? Até uma colega veio hoje falar comigo e falou: eu vi um vídeo seu no YouTube hoje, mas ele já tem 2 anos. O que mudou da literatura daquela época para agora, falando aqui de laser na mucosite oral, para que eu possa aplicar uma coisa mais moderna no consultório? Falou: olha, conhecimentos novos temos vários, mas se você seguir aquele ponto a ponto, porque eu já tinha sucesso nisso há 2 anos atrás, você pode seguir tranquilo que vai dar certo. Agora, realmente, a literatura evolui, graças a Deus. Né? Não existe nada que é 100% correto que não possa ser questionado, que não possa mudar um pouco a nossa abordagem. Ciência existe para isso, para poder ajudar a gente a evoluir. Agora, é muito interessante porque, assim, poxa, eu já tinha sucesso com os meus pacientes de mucosite oral há 15 anos atrás, 14 anos atrás. Mudou o protocolo de 14 para cá? Mudou. Hoje a gente já tem lasers mais potentes, que permitem a gente trabalhar numa velocidade um pouco maior. E aí eu vou sempre me estimulando a notar esses detalhes, né? A poder olhar um pouco mais para isso. Agora, hemolaser terapia, que a gente publica, a gente ainda está escrevendo, a gente ainda está publicando, o artigo já tem mais de 100 citações no mundo. Esse está escrito sobre pedra, tá? Então o que a gente já sabe, né? Onde eu não preciso nem anestesiar, não dói. Um ultrassom numa raspagem dói muito mais, tá? Não tem desconforto nenhum, por isso que minha mão tem que ser delicada na hora de estimular essa papila. E eu vou ralar essa papila como se eu quisesse mostrar para o tecido onde é que ela tem que crescer, porque naquele tecido, naquele sangramento que eu tenho, que a gente mostrou no último trabalho publicado, e que tem realmente muita célula tronco ali, né? E que 5 minutos depois de irradiação, elas já se transformaram em alguma outra coisa que não células tronco. Então, se eu mostro onde eu preciso reparar e estimulo, o organismo ele segue o caminho. Tanto é que tem vários pesquisadores tendo sucesso muito grande com dentes necrosados, principalmente dente decíduo ou dente com ápice aberto, onde rolou uma necrose por trauma, por cárie. Hoje você consegue neoformar uma polpa, limpando aquele conduto, enchendo ele de sangue do paciente. Você transpassa o ápice e enche de sangue e irradia com laser, e aquele sangue, ao invés de coagular inteiro, ele vai formar vaso, veia, nervo, ele vai formar todo o tecido e formar uma polpinha nova. É disso que eu estou falando. Mas nossa, eu não sabia que dava para fazer isso. Então você está muito por fora de tanta coisa que a gente pode fazer. Olha, hoje com laser eu posso estimular a cicatrização, eu posso fazer com que eu não tenha formação de cicatriz no pós-cirúrgico, eu consigo reduzir o quanto eu tenho de fibrose depois de fazer uma papada, eu consigo reverter efeito de toxina, eu consigo fazer tratamento de hipersensibilidade, parestesia, DTM, nevralgia. Se eu for ficar falando tudo que dá para fazer, vou ficar a noite inteira aqui. Pensa comigo que como laser de baixa, eu nem entrei em laser de alta ainda, tá? Já vou entrar. Pensa que com laser de baixa, que é um analgésico anti-inflamatório e um cicatrizador, um reparador de tecido, eu vou ter atuação em basicamente tudo que eu faço na saúde. Eu vou ter algum tipo de aplicação, né? Postei antes de ontem uma colega que estava agradecendo porque ela teve um problema com a avó dela, que fez uma cirurgia vascular, estava com risco grande de ter que amputar a perna, e ela lembrou de mim, veio aqui e perguntou. Eu falei: olha, eu sou dentista, mas eu sou laser terapeuta. E na literatura dessa parte de enfermagem, de medicina, a gente tem esses trabalhos e faz assim assado com laser e vai funcionar. E ela acabou de agradecer que o médico falou que se não fosse o laser, a avó dela provavelmente ia ter perdido a perna, e a perna da avó tá lindinha. Né? Então eu pelo menos preciso pensar como, ou pensar um pouco mais à frente, né? Para não ficar, sabe, para trás. Eu preciso pensar para frente.
né? E vamos falar de laser de alta potência. Então, laser de baixa, laser terapêutico, ele vai ter essas aplicações sem eu alterar a estrutura, sem eu precisar ter calor, ação térmica. Nos lasers de alta potência, aí são lasers que concentram tanta energia que eu consigo romper ligação química, elétrica, então eu consigo romper tecido, eu consigo evaporar, eu consigo cortar por ablação. Então hoje existem alguns aparelhos de alta potência que me permitem fazer reabertura de implante, gengivoplastia sem anestesia. Tá? Eu posso remover faceta, eu posso remover cárie, lasers com alta aplicação de conseguir fazer ajuste para remover algum tipo de tecido. Eu consigo fazer odontopediatria praticamente sem anestesia nenhuma e está no sucesso. Às vezes é exatamente a coisa que você estava precisando, mas por N motivos você nem sabia que existia. E aí, esse não é só o problema é seu concorrente ficar sabendo que tem e começar a usar antes de você. E aí alguém fala para você, e aí, o que você acha do laser Lavian? E você não sabe nem o que é Lavian. Ou o que é um laser de alta potência, né? Ou como é que faz para usar, o que é o endolaser, né? Eu tive uma live fantástica aqui com a doutora Poliana, falando sobre endolaser, né? Uma fibra ótica que você faz um pertuito, entra com ela por dentro do tecido, consegue remover e destruir gordura, consegue estimular colágeno com laser de alta potência. Então esse universo ele é fantástico. Eu só preciso saber primeiro que ele existe e a partir daí pensar se serve ou não serve para mim. Eu posso simplesmente ser um dentista que não está nem aí para a tecnologia, vou continuar lá fazendo meus tratamentozinhos e tal, de boa, tudo bem. Só que depois não vem reclamar que o tempo passou, eu não percebi. A gente precisa estar ligado. Hoje a gente tem uma ferramenta fantástica que é o celular, que eu pego ele e vou olhar na internet o que estão falando. E aí eu preciso ter senso crítico e preciso ter conhecimento para saber se o que estão falando serve ou não serve. Se é para mim ou não é para mim. Se tem embasamento científico ou se não tem. Né? Então, pessoal, eu quis abrir essa live mais para jogar essas... Eu fui construindo um pouco desse raciocínio em cima do que me perguntaram, porque assim, esse universo é muito fascinante. Ele tem a capacidade de mudar uma carreira, porque simplesmente ele faz seu paciente te olhar com outros olhos, te olhar com olhos de, poxa, quem está cuidando de mim é realmente diferente. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente agrega valor ao nosso procedimento. E aí você está preocupado com a sua agenda aí que vai começar a semana, que não vai te dar tanto retorno, que não sabe o que fazer de diferente, porque você está fazendo coisas dos seus antepassados. Dá para ser diferente hoje, sem precisar jogar o consultório fora, comprar um novo, jogar a clínica fora, comprar uma nova. Não é nada disso que eu estou falando, tá? A minha preocupação com vocês, e a partir de amanhã a gente começa o workshop, é trazer vocês para perto de como é que a tecnologia pode te ajudar. Como ela me ajudou, que caminho que eu trilhei para conseguir botá-la para funcionar no consultório, como é que hoje eu vivo com ela, como é que eu cobro, como é que eu vendo isso para os meus pacientes, né? E como é que essa roda fica girando, porque a tecnologia é uma coisa que não para, é apaixonante, ela dá um retorno, a gente continua investindo, buscando, aprendendo, conhecendo, né? A gente não para e por isso, assim, se você ainda não se inscreveu... O laser faz a gente, como profissionais, se diferenciar dos outros dentistas. É super importante que a gente tenha ele como prática rotineira no consultório. Hoje no Brasil a gente tem mais de 300 mil dentistas. O que te faz diferente desses dentistas? Minha proposta nesse curso é que você possa imediatamente, depois de assistir às aulas, sair aplicando o laser com total responsabilidade, conhecimento técnico, para que você também consiga ter seus bons resultados. Tem interesse em alavancar seu consultório, faça esse curso, vocês vão ver o que é ganhar dinheiro. Antes o meu laser ficava numa gaveta, hoje ele faz parte da rotina do meu atendimento e agregou valor a todos os meus tratamentos.
ter eficiência na desinflamação. O nervo facial, ele vai passar por dentro da parótida. Então eu vou programar o meu aparelho para a luz infravermelha. O curso é muito rico e didático. O Matheus é um professor muito atencioso. Foi um divisor de águas nos meus atendimentos.